Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Neste final de semana do 16º domingo do tempo comum, nos são propostas para meditar as parábolas do reino no capítulo 13 de São Mateus. A segunda parábola que Jesus conta aos discípulos neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus é a seguinte: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. A semente de mostarda é muito pequena e também é uma planta invasiva, que cresce, se multiplica e se torna bem difícil eliminar as plantinhas que resultam daí. Portanto, a primeira surpresa nessa parábola está em por que razão alguém plantaria uma semente de mostarda em seu campo. Por que Jesus fez essa comparação com o reino de Deus? Aliás, ele mesmo afirma que a semente de mostarda é a menor das sementes. No judaísmo do primeiro século depois de Cristo, inclusive, quando se queria dizer que algo era realmente pequeno, se usava essa imagem. Se dizia que tal coisa é como uma semente de mostarda. Um modo de falar costumeiro para algo realmente muito, muito pequeno. O arbusto de mostarda, no máximo, tem cerca de 3 metros de altura. Dificilmente se esperaria que os pássaros viessem fazer ninhos em seus galhos. Do que será que Jesus está falando aqui? Jesus está usando uma imagem do Antigo Testamento, mas como que a distorcendo. Nas profecias de Ezequiel, capítulo 17 ou 31, e de Daniel, capítulo 4, e também em outras passagens, quando os profetas queriam descrever um reino glorioso, comparavam-no a uma árvore, porque as árvores são mesmo majestosas. Então diziam algo como que esse reino é como um cedro do Líbano. Os cedros do Líbano eram árvores enormes. O templo de Salomão foi construído com cedros do Líbano. Assim, quando Ezequiel descreve a vinda do reino de Deus, no capítulo 17, ele diz que o reino seria como um cedro glorioso do Líbano. Aqui sabemos que Jesus está falando sobre o reino, e seus ouvintes conheciam o Antigo Testamento. Para eles, seria normal que Jesus dissesse que o reino dos céus é como um cedro do Líbano, ou como um grande carvalho. Comparar com o arbusto da mostarda não fazia sentido. E Jesus ainda acrescenta que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos nos galhos da planta. Tampouco isso seria usual, pois os pássaros costumam fazer seus ninhos em árvores maiores, com galhos grossos, fortes. Bem, Jesus está revelando mais uma vez que o reino do céu não se parece com aquilo que comumente se esperaria. Ele começa pequeno, porém se torna muito grande. Daniel, no capítulo 2 do seu livro, narra uma visão do reino que começa como uma pedrinha, mas depois cresce e se torna uma grande montanha que preenche toda a terra. Imagem estranha, porque pedrinhas não se tornam montanhas. É o mesmo tipo de imagem que Jesus está usando. Ele usa a linguagem dos profetas para mostrar aos discípulos que o reino é uma realidade misteriosa. É preciso ir além do visível para entendê-lo, pois ele não se parece com o esperado. Outro ponto interessante que Jesus deixa subentendido para os seus ouvintes aqui é a imagem de Ezequiel 17 e de outros livros do Antigo Testamento a respeito dos pássaros. Esses profetas usavam pássaros e abelhas frequentemente como um símbolo para as nações pagãs, para as nações gentias. Assim, se esse reino será algo em que os pássaros do ar vêm fazer ninhos, isso é um símbolo do fato de que um dia, não apenas Israel, a árvore que Isaías, Ezequiel e outros usaram como símbolo para o povo eleito, mas também os gentios, representados pelos pássaros do ar, virão e farão seu lar em seus galhos. Beberão daquilo que Israel transmitirá. Portanto, será um reino universal que irá unir Israel e os gentios. E com certeza é o que acontece.
O reino começa pequeno, muito pequeno, com um mestre e 12 homens da Galileia. Depois se espalha por toda a terra. Pensemos em 1 bilhão de católicos no mundo, além dos outros cristãos. E pensemos em toda a história da igreja nos últimos 2000 anos. A pequena semente que começou com Jesus e seus discípulos se tornou essa grande árvore que se espalhou por toda a terra e por todos os povos. Obrigada por terem nos acompanhado.